Hoje eu quero falar sobre uma distinção, assim, que é uma pessoa irritada e uma pessoa ansiosa. Ou seja, em algum momento você já deve ter se percebido, né, em que você se encontra no estado de irritação e quando você está no estado de ansiedade, né? São coisas muito distintas para a gente poder olhar e como trabalhar, né? Aqui eu tô trazendo um olhar quando a gente vê no consultório, né, o nosso paciente, né? Como é que a gente pode perceber que momento que ele tá vivendo, né? Como que tá esse movimento nele, né? Então, o olhar que eu trago, né? Isso me faz, me dá muita clareza quando eu trago a medicina chinesa, né? A medicina chinesa, ela me traz muito essa percepção desse estado, né? De uma pessoa no estado de irritabilidade, uma pessoa no estado de ansiedade e que a gente pode ampliar aí para um outro contexto que você trabalha no seu consultório. Então, na medicina chinesa, quando uma pessoa está irritada, a gente está falando de uma pessoa que está dentro do elemento madeira, né? O elemento madeira, ele está associado com qual estação do ano, né? A primavera, que é exatamente essa estação que a gente está vivendo. E a ansiedade é uma pessoa que está associada ao elemento fogo, que está associado à estação do verão, calor, fogo, tá? Então, uma pessoa irritada, né? Na medicina chinesa, como que a gente trabalha, né? A gente sabe que dentro da filosofia da medicina chinesa, na acupuntura, a gente está observando o quê? Como está o fluxo de energia no organismo daquela pessoa, né? Onde ele está com acúmulo em alguma situação, significa que ele está em deficiência em algum outro lugar. Então, uma pessoa irritada, a gente pensando aqui dentro da medicina chinesa, na estação da primavera, né, o elemento madeira, né, a estação da primavera é quando a gente está começando a entrar no movimento, a gente está entrando em ação. Então, uma pessoa do elemento madeira são pessoas que elas têm ação, elas têm atitudes, elas estão em fase de concretização, de projetos, né, de ideias, ele está indo para o movimento. Então, você imagina, a primavera, quando a gente olha para a natureza, é quando as árvores, né, as flores começam a florescer. Tudo vem à tona. Então, observa bem, a natureza está mostrando bem esse movimento. E nós, de alguma forma, estamos sendo influenciados por esse movimento também. A gente vive a estação, tá? Só que a gente não está atento a esses movimentos, né, da natureza. A gente não se reconhece, não percebe tanto, né? A gente até percebe, mas passa meio batido. Então, o que é uma pessoa irritada, né? Uma pessoa irritada, como que a gente pode observar esse estado dela, né? É alguém que está indo para um movimento e ela não consegue concluir algo, né? É uma energia que ela está no movimento para concretização de algum projeto e ela não consegue dar o movimento que ela deseja. Não estou entrando aqui na questão, no mérito, né, o que está acontecendo, mas a gente vê uma manifestação. E essa irritação, ela gera o quê? Uma frustração, né? Então, é uma energia que ela não está indo para fora e ela acaba o quê? Se recolhendo para dentro. Tá? Então, se recolhe, ela vai e fica para dentro. Isso vai gerando o quê? Um estado de irritabilidade. Então, pode ser por uma situação de um trabalho de grupo, né? Dentro de uma comunidade, onde pode estar gerando, né? Algum antagonismo com alguém, né? No grupo do controle, enfim, aquela pessoa começa a estar exacerbada e não consegue concluir. Então, aí a gente pode fazer algumas análises dentro do caráter dela, né? Qual é o perfil dela. Então, a irritabilidade são pessoas o que elas têm ação, mas elas não estão conseguindo concluir aquele movimento, tá? Isso causa irritabilidade que pode gerar uma frustração e vai gerando um outro tipo de comportamento dentro dela que vai gerando outros tipos de patologia, ok? Aí, ansiedade, né?
Ansiedade a gente pode pensar, olhar da seguinte forma: as pessoas ansiosas, elas estão muito focadas em algo que está por acontecer. Então, elas, em geral, elas ficam perdidas, elas ficam inundadas dentro de uma expectativa de algo que está para acontecer. E elas acabam perdendo o foco da ação delas. E elas acabam ficando, de alguma forma, paralisadas, né? Elas ficam perturbadas, elas vão gerando essa ansiedade que não consegue também concluir algo que elas estão em movimento. Então, elas ficam desorientadas, né? Numa expectativa de algo que pode acontecer. Então, elas, por vezes, elas nem conseguem entrar no movimento, né? Devido à ansiedade, elas acabam ficando paralisadas. E isso pode gerar uma depressão, né? E o que vai acontecendo com essas pessoas, né? Então, visualiza aqui comigo, né? Uma pessoa irritada, ela tem energia, ela tem movimento. E às vezes elas podem ir para um movimento, né? Nessa irritabilidade pode causar sérios problemas. A pessoa ansiosa, ela tá numa expectativa de algo para acontecer. E elas, em geral, acabam não tendo movimentos, né? Elas ficam paralisadas, elas ficam congeladas. Então, a irritabilidade, a falta de ação, né? Quando elas ficam reprimidas na ação delas, gera a frustração. As pessoas ansiosas, né? Que ficam desorientadas do seu movimento, né? Essa falta de movimento pode gerar uma depressão. Então, aqui é uma distinção, né, que eu tô trazendo, que é pra gente, quando tá com o paciente, a gente conseguir entender essa distinção da irritabilidade e da ansiedade, né? E aí, dentro do trabalho terapêutico, né, que você pode realizar, né, e como que você pode lidar com essa situação, até na nossa conversa com o nosso paciente, como que a gente pode conduzir esse aspecto e poder estar situando, né, a pessoa, né, no seu momento presente e ela poder estar percebendo o que está acontecendo no mundo interno dela. E quando a gente traz esse olhar, né, do que está acontecendo com ela, né, no mundo interno dela, né, a gente vai ver esse contexto, lógico, né, histórico do que ela está vivendo e como que ela está se relacionando com o mundo, como que estão essas expectativas, como que estão essas cobranças dela com o mundo com que ela está inserido, seja no seu mundo profissional, o seu mundo pessoal, familiar, né? Então, eu vejo muito essa distinção e me ajuda muito a nortear o trabalho terapêutico. E quando a gente traz, né, dentro desse trabalho terapêutico, que eu trago muito, né, o trabalho com a aromaterapia, como que ela pode ajudar a organizar esse estado, né, esse fluxo de energia, né, do meu paciente, para que ele possa fazer o quê? Um contato com a história que faz com que ele esteja vivendo esse momento. Porque quando a gente traz a aromaterapia, isso, gente, eu sempre falo, né, nos meus vídeos, a forma como eu trabalho no consultório, não é para tirar o sintoma, ajuda a pessoa a se organizar naquela descompensação que ela tá, para que ela possa lidar com a história que ela tá trazendo, porque você visualiza o seguinte, né, então uma pessoa irritada, quando ela fica nesse processo, né, o caos que ela pode trazer para a vida dela e destruição, gente, destruição, porque uma pessoa irritada, ela é capaz de concretizar os objetivos dela, as metas delas, o projeto dela, custe o que custar. Então, é uma energia que tem um potencial de vida muito grande. Então, como é que a gente pode olhar, né, nesse trabalho? É fazer com que a gente ajude esse paciente
a que ele dê continuidade, né, nesse fluxo de energia dele de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Esse olhar que a gente tem que ter, né? Ele tá com força, ele tá com direcionamento, né? Mas ele tá meio que cego em relação ao que ele quer, como ele quer, né? Ele não tá cego com o que ele quer, mas a forma como ele tá conduzindo. Então, é uma descompensação muito grande. Então, precisa trazer o quê? Um estado de tranquilidade e trazer o quê? Uma determinação para ele poder continuar a dar aquele movimento dele de uma maneira equilibrada, tá? E aí, o que a gente pode trabalhar, né? Qual é o óleo essencial que a gente pode ajudar esse nosso paciente, que faz com que ele tenha um foco, de forma que ele consiga ter essa concentração para o trabalho que ele está desenvolvendo, né? Então, ele tem potencial, então eu não preciso dar mais energia para ele, eu preciso dar o quê? Direcionamento. Aí, eu trabalharia com óleo essencial, talvez de notas baixas, tá? Talvez um cedro, um vetiver, que eu ajudaria a trazer para ele. Colocaria também, talvez, um óleo essencial de nota alta, para ajudar o quê? Na parte mental dele tá elaborando, talvez um óleo essencial de limão, que ajuda a dar esse direcionamento. Então, eu não trabalharia com algo para dar muito movimento, porque o movimento ele já tem. Preciso o quê? Organizar para ele continuar a andar. E já a pessoa ansiosa já teria um outro olhar, né? Como que eu trabalharia? Então, ele tá o quê? Com falta de foco, né? Ele tem os projetos dele, ele tem o trabalho dele, mas ele tá com muita ação e ele tá o quê? Retraído. E faz com que ele esteja sem foco, que é diferente de uma pessoa irritada, ela tá com foco, né? Então, o ansioso, aí eu já trabalharia de uma maneira diferente, eu trabalharia mais com uma nota alta, aí no caso a bergamota, de uma maneira muito específica, que ela vai ajudar o quê? A aliviar, a organizar a parte mental dele, para que ele consiga ter foco, para que ele consiga ter direcionamento, né? E que ele consiga ter movimento para o processo dele de uma maneira organizada, de uma maneira focada. Então, o ansioso, aí no caso, o que que é? Eu trazer um movimento de uma energia para que ele continue o movimento dele, né? Que ele não fique desorientado da forma como ele está conduzindo o trabalho dele. Então, eu trabalharia muito realmente, sabe, nesse sentido, com óleo essencial de bergamota, eu trabalharia com limão, até com petitgrain, eu trabalharia mais com notas altas, no caso de uma pessoa ansiosa, tá? E você pode também estar associando também um pouco, né, nessa sinergia, talvez um óleo essencial de lavanda, ou até talvez de manjerona, né? Mas não muito desses de nota média, para não deixar ele muito sedado. Precisa ajudar só o quê? A ele ter foco dentro do trabalho, dentro do projeto que ele está realizando. Então, é essa distinção que eu quero trazer aqui. Uma pessoa irritada e uma pessoa ansiosa. E como que a gente pode trabalhar esses dois perfis, né, dentro do consultório, né? E você tendo que os óleos essenciais como um recurso terapêutico para você poder trabalhar com ele, tá? E aí você vai desenvolvendo um pensamento, né? E como você pode ter um apoio com o seu paciente de forma que ele não precise estar usando medicamentos, né, pesados, para poder deixar ele, que aí eu diria até de uma certa forma, sedados. E o trabalho com os óleos essenciais ajuda o quê? A organizar. É uma coisa muito pontual, né? Que ajuda a organizar naquele momento que ele tá, e você poder ter estrutura de aprofundar no processo terapêutico dele, se esse é um comportamento, né, que se repete, né? É algo que acompanha o seu paciente, tá bom? Então, é essa fala que eu quero deixar aqui com você
sobre uma pessoa irritada e uma pessoa ansiosa.